Ela precisa passar por uma avaliação de saúde mental. Ela está trabalhando nisso no momento. Então estou pedindo ao tribunal para arquivar essa violação e simplesmente mantê-la em liberdade condicional. Mas totalmente ciente de que se isso resultar em acusações, ela vai voltar aqui. Senhor Pauls. Sem dúvida. Então temos alguém da condicional. Obrigada, meritíssima. Eu não quero que ela seja uma sentença na avaliação da minha vida e ela não fez o que eu queria registrado, que ela tem pelo menos 30 dias. Tudo bem, obrigado. Você está pedindo o arquivamento da violação neste momento? Sim. Senhora, ouviu as declarações do seu agente da condicional? Você pode repetir isso? Você ouviu o que seu agente da condicional disse? Sim. Senhor, você receberá as avaliações necessárias nos próximos 30 dias. Sim, senhor. O tribunal percebe que você já teve muita liberdade e está perdendo ela, entende? Sim, senhor. Tudo bem. Se eu souber que você não completou essa avaliação, já fizemos tudo o que podíamos fazer por você em liberdade. Você entende isso? Sim, senhor. É uma ordem judicial, então isso também viola sua regime de prova. Você entende isso? Significa que o juiz vai te prender. 100%. Tudo bem? Sim, senhor. Obrigada, juíza. Obrigado, obrigado. Obrigada, juíza. Obrigado, tenha um bom dia. Claude Shire. O Sr. Mills ainda não chegou. Tudo bem, Sr. Carter? Tudo bem, eu não sei. O tribunal chama o caso número 2.453.326 FH, o processo contra Emily K. Bradley. Apresentação dos advogados. Bom dia, David Arnold John Paulson. Sim, senhor. Charter está presente à minha esquerda na audiência de incapacidade. Entendemos as datas da entrega do relatório final, que deve ser na quarta-feira. Recebi uma proposta trazida para mim por... Obrigado. O tribunal chama o caso número 2.533.738 FH, o processo contra Corey James Harmon. Comparecimento dos advogados. Bom dia, meritíssimo John Holtz, pela acusação. Bom dia, meritíssimo. Michael Beer, representando o Sr. Harmon, que está de pé à minha direita. Sim, meritíssimo. Revisei com o Sr. Harmon. Não temos adições, correções ou exclusões. Nenhuma contestação às diretrizes, meritíssimo. Obrigado. Concordo, é só isso. Alocação. Meritíssimo, peço que o tribunal siga o acordo de pena feito para resolver este caso. O réu iria, conforme o acordo, receber uma pena alternativa ou prisão e cumprir os termos da liberdade condicional que o tribunal determinar. Ele tem muito em jogo aqui. Ele concordou com o 4, essa era a ideia. Mais algum problema? Não estamos falando de prolongar liberdade condicional ou prisão. Esses números indicam prisão, e vamos exigir o limite máximo desses parâmetros se o caso voltar.
Obrigado. Meritíssimo. Eu concordo 100%. A intenção deste acordo era garantir que o Sr. Harmon estivesse incentivado a cumprir sua liberdade condicional. Ele realmente tem um histórico significativo, sendo que grande parte dele ocorreu há quase 20 anos. Isso não o isenta do fato de que esse histórico existe. O Sr. Harmon foi muito sincero comigo. Esse incidente aconteceu em um momento em que ele estava sem seguro e não estava medicado. Ele tem sido proativo, ele está fazendo terapia 2 vezes por mês, ele vê seu psiquiatra na Tri-County Counseling 1 vez por mês. Ele voltou a tomar os medicamentos, ele está indo muito bem, meritíssimo, e ele entende. Nós sabíamos que a faixa prevista seria essa quando fizemos esse acordo. Sabendo muito bem que se ele cometer um deslize, nem precisa ser dito por este tribunal. Porque eu já o lembrei, haverá um lugar para onde ele irá, e esse lugar é o Departamento de Correções de Michigan. E o Sr. Harmon sabe que recebeu um presente do promotor e de Vossa Excelência se seguir o acordo de ter a capacidade de determinar se ele estará em liberdade ou preso no sistema prisional. E não tenho dúvidas de que ele entende a necessidade contínua de um tratamento de saúde mental ao longo da vida para evitar que essa situação aconteça novamente. E eu pediria que o senhor seguisse isso, meritíssimo. Essa foi uma declaração de não contestação. Há um litígio civil pendente. É por isso que quero que o tribunal saiba que o Sr. Harmon me disse que, obviamente, ele está profundamente arrependido e sente muito por ter colocado a si mesmo e a todos os outros em risco aqui. Recomendei que ele não se manifestasse para não prejudicar o processo civil. Portanto, peço que siga o acordo sobre a pena, meritíssimo. Obrigado. E o tribunal não considerará nada contra o Sr. Harmon por não fazer uma declaração, dada a natureza da declaração de não contestação e qualquer litígio pendente. Audiência de sentença realizada. O réu Stanford está presente no tribunal. 48 anos, 6 crimes e 13 contravenções anteriores. Esta é uma sentença por um crime violento e o réu é um infrator habitual. 4. Senhor, deve saber que a supervisão de liberdade condicional recomendou sua condenação à prisão. O senhor recebeu o benefício de um acordo com a promotoria para não cumprir pena de prisão imediata na sentença e cumprir um período de liberdade supervisionada. Seu advogado está correto considerando seu histórico e a natureza desta infração. Talvez a prisão seja para onde o senhor devesse ir, mas o tribunal também entende que pode haver algumas questões de saúde mental para as quais espero que o senhor esteja tomando medicação atualmente. Isso está correto? Sim, senhor. Audiência de sentença concluída. Réu novamente no tribunal. 6 crimes e 13 contravenções anteriores. Há uma recomendação ao acordo de liberdade condicional. O tribunal determinará 36 meses de liberdade condicional. Taxa de vítima de crime, 130 custas mínimas estaduais, 68. Você ganhará crédito por um dia de prisão. O foco dessa liberdade condicional é manter sua medicação, senhor. Se você não acompanhando, não podemos permitir que você circule em público. Não há alternativa, entende? Sim, senhor. Advogado, aproxime-se. Estou entregando ao seu advogado o seu aviso sobre seus direitos de recurso. Senhor, o senhor vai assinar uma cópia. Essa cópia voltará para o tribunal. O senhor ficará com a outra para sua referência. Meritíssimo, registrei nos autos que revisei com meu cliente o aviso sobre direito à revisão em grau de recurso e o formulário de pedido de nomeação de advogado. Entrego a ele a cópia não assinada que levará e devolvo ao tribunal a cópia assinada e datada. Posso me aproximar? Por favor. Obrigado. O tribunal recebeu uma cópia assinada do aviso sobre os direitos de recurso. Algo mais? Nada mais, doutor. Senhor Polis. Obrigado. Boa sorte para o senhor. Agora vou levá-lo ao setor de liberdade condicional, meritíssimo. Excelente. Muito obrigado. Obrigado. Vou ter um bom dia. O tribunal chama o caso número 2.551.988 FC, o Estado contra James Douglas Shire. Apresentação dos advogados. Orcross em nome do povo. Bom dia, Younger House, em nome do réu, Sr. James Shire, que está sentado no banco do júri. Obrigado. Esta é a data da audiência de sentença.
Ambos os advogados apresentaram moções. Primeiro, em relação ao Sr. Polish. Houve... Me desculpe, Sr. Ross. Peço desculpas. Está bom para você. Ele conhece esse Polis na empresa. Você pode não conseguir... Vou te dar alguns. Isso era um memorando contestando a pontuação do OV6. Sim, meritíssimo. Eu expus no meu memorando, acho que toda essa questão deveria receber a pontuação mínima para refletir que as acusações eram de 25 pontos, já que atualmente valem 10. Com base no diálogo... Acho que está exposto no meu relatório que trata-se de uma classificação de segundo grau refletida no OB6, pois se refere a 25 pontos relacionados ao segundo grau. Existe a possibilidade de reduzir isso para 10, o segundo grau se houver algum tipo de circunstância atenuante relacionada a... Então, obviamente, é o fato de que matar feriu outra pessoa, 25 pontos por uma tentativa não controlada de matar, os 10 para causar grande violência e criou um risco muito alto de morte e lesões graves, sabendo que isso foi resolvido após muito tempo. Você não pode alegar estado emocional extremo como causa ou provocação adequada para tempo decorrido para o governo federal dizer que havia alguma mensagem em alguém que demonstrou desrespeito irracional pela vida. A situação é quando preparamos os casos no tribunal, quando a declaração de não contestação também foi gravada em vídeo. O segundo grau, que é o número de homens que tentam matar, fazem muito, mas causam dano. Ninguém corre alto risco de morte. Houve grandes danos, parte deles registrada em vídeo com depoimentos do exame. Também ocorreu uma briga no tribunal, onde o Sr. Taylor bateu e ou gastou algo com o Sr. Shire. Não houve evidência, testemunho, não havia arma. Uma testemunha independente relatou isso. No vídeo, o Sr. Shire sai do assento e fica fora por pouco mais de 1 minuto. Ele tem mais de 1 minuto para dirigir, dar a volta no quarteirão e depois volta, atingindo o Sr. Terry em alta velocidade. Por sua própria admissão, ele nunca pisou no freio. O depoimento mostrou que os freios não foram acionados no impacto. Acho que isso é inédito. Ele ganha 25 pontos por isso. Teve tempo de sair, houve uma briga, mas tudo bem. Não acho que alegaram legítima defesa naquele momento. Quero dizer, se houvesse, mas acho que naquele momento, ao sair e ter 1 minuto, sei que muitos dirão que não é muito, mas é sim. Ao ir embora de carro, você pode ir para casa, virar à esquerda ou à direita e seguir em frente. Você mandou ele dar a volta, voltar, atropelar o homem. Se notar alguém observando, desvie. Não xingue, eles respondem. Passe pelo outro lado da rua como qualquer desvio. Acredito que os 25 pontos deveriam valer como um movimento. Sr. Milhouse. Meritíssimo. A defesa respeitosamente se opõe a isso com base na forma como foi pontuado. E, novamente, se estamos falando do vídeo, quero dizer, é só uma questão do que você está vendo, porque claramente nós não vimos uma guinada. Mas entrar nos detalhes disso ou julgar o caso agora, não é para isso que estamos aqui. Mas eu acho que isso deve permanecer igual, porque tudo foi considerado para dar a pontuação. E isso foi apropriado. Obrigado. Algo mais, Sr. Ross? Nada mais a acrescentar, eu também li alguns dos comentários. OV6, na pontuação de 25 pontos, indica que o réu teve a intenção não premeditada de matar, teve a intenção de causar lesão corporal grave ou criou um risco muito alto de morte ou de lesão corporal grave, sabendo que a morte ou a lesão corporal grave era o resultado provável. O tribunal continuou exibindo as imagens de vigilância do incidente com a permissão de ambos os advogados. O tribunal viu um homem parado no meio de um beco e observou que o réu saiu em um veículo. Houve um intervalo de tempo de aproximadamente 1 minuto até que o réu retornou.
O tribunal notou que houve uma aceleração em direção ao cavalheiro na rua em alta velocidade, especialmente saindo de um beco. E o tribunal realmente viu o veículo virar na direção da vítima, neste caso, atingindo-a e matando-a. Por fim, o tribunal considera que o OV6 com 25 pontos é apropriado sem essa alteração. Algo mais? O OV5 também analisa o impacto psicológico na família da vítima. Eu não sei se há algo nos registros, mas recebi algumas informações sobre os filhos do Sr. Taylor que estão passando por aconselhamento na escola, eu acho. Então podemos confirmar isso conforme avançamos no processo de apelação. Existe um processo de apelação. Há algumas evidências disso nos registros. Acho suficiente e vou apresentar ao tribunal. Recebi isso hoje de manhã. Um ou ambos os filhos dele têm recebido aconselhamento na escola, mas ninguém sabe de mais nada. Mudanças ou orientações, desafios como uma ou duas vezes. Nós voltaremos. Tudo bem, obrigado. Nada mais pela promotoria, estou mudando para relatar isso. Senhor Milhouse, você também tinha um requerimento ao tribunal. No que diz respeito ao pedido do réu de redução da pena no memorial de sentença, Ian? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, meritíssimo. O tribunal revisou o memorial de sentença antes de ouvirmos qualquer argumento que o senhor possa ter neste momento. Certo. Meritíssimo. Vamos indicar que... Senhor Shear... E... Turbo eram melhores amigos. E esse incidente aconteceu na noite do casamento do Sr. Shear. E Turbo Terry era seu padrinho e seu melhor amigo. O Sr. Shire nunca teve problemas antes. Aos 24 anos de idade, nem mesmo uma multa de trânsito. Ele não é encrenqueiro. Naquela noite, na noite do casamento dele, houve discussões alimentadas por álcool, brigas que ninguém previa porque eles estavam olhando para o casamento e uma vida juntos pelos próximos 20 ou 30 anos, em vez de terminar nessa situação. E na petição que protocolei no tribunal, estamos pedindo para levar em consideração a totalidade dessas circunstâncias e considerar o que isso realmente foi. Havia uma briga, uma discussão com álcool envolvido e as coisas simplesmente saíram do controle. Houve briga, cusparada. No entanto, em determinado momento, porque o Sr. Shire não gosta de confronto, ele tentou sair. Ele saiu, ele simplesmente foi embora. Mas depois de sair, ele percebeu que deixou sua esposa e seu cunhado. Então ele voltou. Ele não voltou para fazer nada além de buscá-los. Mas foi aí que o incidente aconteceu quando ele voltou. E Turbo Terry estava na rua. Sr. Shear está vindo na direção oposta. E o que quer que tenha acontecido naquele momento, meritíssimo, foi algo que aconteceu sem pensar, num acesso de raiva de forma irresponsável, mas nunca foi intencional ou proposital. E quanto ao que aconteceu depois, ao sair, isso foi pânico. Caos. Ele não sabia o que fazer naquele momento. Mas ele nunca teve a intenção nem planejou que aquilo acontecesse. E como a petição aborda
todas as nossas posições sobre os fatores de mitigação objetivamente verificáveis, uma das coisas são os fatos. Este não é um homicídio cometido com malícia, na verdade é atípico. Esta situação em que você tem amigos de longa data, melhores amigos, e as coisas saem do controle. Fatos e circunstâncias, dependendo de quem observa, claramente querem apresentar seu argumento, seu lado da discussão. Só é certo que, aconteça o que for, não podemos mudar ou desfazer o que passou. Já aconteceu. Agora precisamos lidar com as consequências. Falando em consequências, o Sr. Shire terá que conviver com elas para sempre. E ele tem feito isso desde o primeiro dia do incidente, e até hoje ele tem pesadelos. E o mais profundo remorso. E acho que se você considerar a totalidade dessas circunstâncias e medir todas elas, não vai ser o suficiente para trazer uma vida de volta. Mas elas claramente vão mostrar que o Sr. Shire não tinha intenção nenhuma de que o uso da faca acabasse daquele jeito. E nós estamos pedindo que, com base no documento, não no documento, mas na petição e nas informações fornecidas nela, que o Senhor leve tudo isso em consideração ao sentenciar o Sr. Shire. O Sr. Shire está encarcerado na cadeia do condado há quase 2 anos. Nós vemos os termos do mínimo, as diretrizes mínimas, a faixa. E estamos pedindo ao tribunal que leve isso em consideração e encontre motivo para se afastar e sentenciar abaixo do mínimo de 225 meses. Obrigado. O Sr. Ross. A promotoria vai se opor. Admito que o Sr. Sharon já tinha antecedentes. Mas foi de 0 a 100. Esse era o jeito dele. Tenho certeza de que naquele dia, enquanto se casava e todos deviam se casar, ele não só cometeu um assassinato, mas cometeu. Ele cometeu, e o tribunal abordou muito disso. E nós lidamos com a questão do OV6. Ele teve a chance de ir embora, e ele fez isso. Houve uma briga. Acho que o Sr. McGall diz, essa é uma situação típica. O tribunal vê várias dessas. Não há motivo para se afastar. Álcool e armas, muitas vezes armas e álcool, drogas e álcool, brigas levam a esses assassinatos. Não é fundamento para se afastar das diretrizes agora. Se ele quisesse dizer que foi acusado de homicídio privilegiado, que agiu por paixão ou seja lá o que for, poderíamos ter tentado. Ele admitiu o homicídio em 2º grau, ciente das diretrizes. Seguimos o limite estabelecido. Você disse que viu aquele vídeo? O jeito que ele dirigiu. Ele teve pelo menos 1 minuto para pensar, meritíssimo. Nem todos têm esse tempo. Às vezes há uma briga, alguém saca uma arma e atira, mas ainda assim é homicídio em 2º grau porque ele podia ter ido embora. E talvez ele tenha voltado. Talvez originalmente ele também não tenha sido colocado de volta na vida dele, eu não sei. No vídeo, vemos que ele não voltou para buscar ninguém e provavelmente estava a cerca do dobro da velocidade permitida. Não chegamos a esse ponto, não está nos registros, mas seria alto se ele chegasse aos especialistas da Rua dos Fundos. Ele não parou. Simplesmente saiu da rua e apontou a arma diretamente para ele. Naquele momento, ele tinha a intenção de matá-lo. Tinha mesmo. E provavelmente poderia ter sido homicídio em 1º grau. Ele teve aquele 1 minuto para pensar sobre isso, dar a volta enquanto pensava no que estava fazendo e voltou. Eu não acho que haja nada nos registros, meritíssimo. Álcool não é motivo para atenuar agora. Não temos capacidade diminuída para justificar. Isso não explica a situação. Com base no álcool e na discussão, não vejo motivo para atenuar, embora provavelmente ele não tivesse intenção. Eu fiz aquilo e disse, ei, vou matar Story. Isso nem caracteriza homicídio em 1º grau. Você precisa desse tempo para refletir. E ele fez. E ele escolheu fazer o que fez. E ele está aqui. Ele se declarou culpado. Nada nos autos indica motivo para o tribunal se afastar dos parâmetros de sentença. Obrigado. Obrigado, rebelião. Yanar, posso ir e voltar o dia inteiro, e sabemos claramente que o Sr. Shira...
Não tinha a intenção de matar ninguém. Quero dizer, Ele abandonou seu melhor amigo na rua e foi para casa. você já teve a chance de dizer isso. Foram embora, meritíssimo, e deixaram ele morrendo na rua. Depois ligaram para o 911. Obrigado. Como eu estava dizendo, Yanner, bem, sim, sabemos que ele foi embora, mas ele voltou. Ele voltou, foi embora, como já foi dito antes. Quando você tem alguém que entra em pânico, as pessoas fazem coisas por pânico. Elas ficam com medo, assustadas, confusas. Ele estava embriagado. Quero dizer, eram tantas coisas diferentes. Mas ele voltou. E depois disso, ele não voltou. Para fazer qualquer mal ao Turbo. Ele voltou para buscar a família. No entanto, as coisas só pioraram. Isso foi algo que aconteceu que, novamente, se ele pudesse fazer tudo de novo, ele faria. Mas estamos aqui agora. E o que aconteceu foi claramente um acidente. Ninguém tem dúvida que esteve envolvido nisso. E se Turbo estivesse aqui hoje, ele provavelmente diria a você também que foi um acidente. Eles sempre foram melhores amigos. Eles têm seus momentos e diferenças, mas nunca ao ponto de machucar ou matar o outro. Obrigado. Obrigado. O tribunal revisou novamente as imagens desse incidente. E com todo o respeito, Sr. Miller House, o tribunal discorda. Não houve nada de acidental no que aconteceu. O tribunal recusa-se a emitir uma pena abaixo da faixa prevista nas diretrizes, com base em sua análise dessas imagens. Pois é. Bom, isso não está realmente sob memorando. Gostaria de dizer mais alguma coisa nesta audiência de sentença? Não, obrigado. Sr. Ross, há algo? Acho que temos um. Bom dia, cara. Pode levantar a mão direita? Eu só ligo aqui. Diga seu nome também. Posso pedir que levante sua mão direita? Você jura que o testemunho que vai prestar hoje é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Eu juro. Por favor, diga seu nome. Meu nome é Aaron Taylor. Aaron Taylor. Obrigado. O que você gostaria de dizer agora? Primeiramente, James hoje completa 619 dias. Tenho certeza de que todos sabem quem sou. Nunca pensei que precisaria encontrar forças para fazer isso. Eu acho que... E pensar que eu tenho que olhar para você e tentar explicar a minha dor. Sinceramente, não sei nem se vou conseguir chegar ao final desta carta. Vamos começar. Eu me lembro de todas as vezes que fui à casa do Terry e você estava sentado à mesa dele, dizendo que faria qualquer coisa por ele e que ele era como um irmão para você. Lembro de ouvir você dizer várias vezes a ele o quanto o amava. Lembro da videochamada com ele, você estava junto e ficaram muito próximos. É louco. Eu me lembro de todas essas memórias quando eu desejava que nada disso tivesse acontecido, porque assim não estaríamos aqui. Ele confiava em você. Lembro da ligação recebida 20 minutos antes de minha vida mudar para sempre. Ele estava tão feliz e disse que foi a melhor noite que ele teve em muito tempo e que estava feliz por ter sido com você. Lembro também da ligação avisando que ele foi atropelado e que eu precisava ir lá imediatamente. Lembro de virar à esquina e ver policiais, caminhões de bombeiros e ambulância. Eu me lembro de sair do carro antes mesmo dele parar e correr tão rápido para chegar até ele. Mas quando cheguei, tudo o que eu conseguia ver era sangue. O peito dele estava aberto, bem onde estavam os nomes meus e dos meus 2 filhos. Nunca vou esquecer de ficar ali, vendo ele ficar roxo quando iniciaram a reanimação. Eu tentava chegar até ele, mas eles continuavam me afastando. Eu me lembro de gritar para ele acordar, mas ele não se mexia. Meu filho mais novo se lembra, pois estava lá e só ouvia meus gritos. Ele estava escondido no banco de trás da caminhonete. Você sabe como é não poder ficar com quem você ama enquanto ela está deitada, morrendo? Você sabe como é tentar ajudar seus filhos a sair dessa? Devemos lembrar disso, limpar o sangue da entrada, pois eles não fazem. O cigarro, isqueiro e sapatos dele estavam em lugares diferentes.
Lembro do seu irmão Josh chegando, chorando e dizendo que sentia muito. Lembro das partes do carro na rua. Nunca vou esquecer quando os policiais se aproximaram e disseram que ele tinha partido. Eu nunca vou esquecer isso. Como você pôde dizer que amava ele ou chamá-lo de amigo quando decidiu brincar de Deus, tirou a vida dele e o deixou lá? Primeiro de tudo, você não precisava voltar, mas voltou. Vamos fazer o nosso melhor para superar e permanecer fortes, pois sei que ele não gostaria de ver nossa dor. O mais louco é que no dia seguinte era o dia 31, aniversário do meu filho mais velho. Agora nada disso será como antes. Ele ficou tão bravo com Deus por tê-lo levado. O mais louco é, como explicar isso para ele? Terry marcou a vida de muitos. Eu sei, era meu gêmeo e meu alicerce. Agora ele se foi. Ele está 2 metros abaixo da terra e só restaram suas lembranças, fotos e filhos que ficaram. Marciana, Royce, River, Ryder, os 2 que faleceram, Bishop, Heaven, Zachary, Miles, que via nele uma figura paterna. Então, como você perdoa? Como você esquece? Como a noite do seu casamento se transformou nisso? E lembre-se, ele estava lá. Nada disso faz sentido. Isso destruiu tantas vidas e famílias que não seriam afetadas. Nunca imaginei que justamente você faria isso. O mais louco é que todo mundo pôde contar seu lado da história, menos Terry, e isso não é justo. Eu vou manter o nome dele vivo para sempre, e os filhos dele também. Sempre ouviremos sua música, compartilharemos fotos e contaremos sua história. Enquanto estou aqui hoje, estou usando o terço dele, e sei que Deus ganhou mais um anjo incrível, e sei que ele está comigo aqui hoje. Como achou que ele morreu na hora? Se ficou sangrando até morrer? Por que foi tão longe? A principal questão é por quê? Para a família, é triste chegar a esse ponto. Agora, almas jovens foram destruídas. Sinceramente, espero que sejam duros com você. Você terá o que merece, afinal, valeu a pena? Eu realmente espero que um dia você encontre paz, pois tenho certeza de que posso falar por toda a família Taylor. Nós provavelmente nunca vamos encontrar. Todos nós temos que lutar contra isso, olhar para essas crianças e fazer o melhor que pudermos. E não houve remorso, e você nunca olhou para trás. Você sabia que ele ainda estava vivo? Enfim, não vou ficar aqui tentando explicar isso para você, já que tenho certeza de que você nem se importa. Uma última coisa que direi até meu último suspiro. 29 para sempre, vida longa a Terry. Justiça para Terry. Obrigada. Obrigado. Algo mais, Sr. Rose? Juiz, como Taylor entregou todos, acho que o Sr. Shire provavelmente sairá em breve e vai brincar com ele, quaisquer que sejam as diretrizes da pena. Ele vai sair. Os filhos do Sr. Taylor, pai. Irmã, irmão, irmã, tio, parente. A pena total prevista pelas diretrizes dele também seria apropriada. Obrigado. Sr. Miller. Excelência. Sempre que uma pessoa comparece perante o tribunal nessas circunstâncias tão graves, sempre que uma vida é perdida, é triste, grave e sério. Este aqui é de longe. Algo diferente de homicídio puro e simples. Neste caso, há pessoas envolvidas que se conheciam, melhores amigos. É lamentável que houve uma discussão, circunstâncias que resultaram na perda de uma vida. E o Sr. Shire vai ter que lidar com isso pelo resto da vida dele. E não teve um dia fácil desde então. E não vai ficar mais fácil. Os fatos são o que são, mas isso não dá motivo para o tribunal aplicar uma sentença na faixa superior das diretrizes de sentença. Se for esse o caso, eu diria que, quando você está lidando com diretrizes e tentando descobrir onde deve se encaixar, sempre que estiver lidando com um caso de assassinato ou perda de vida, você não pode desfazer isso, então é melhor nem haver uma faixa. Basta manter no limite máximo, seja prisão perpétua, 20, 30 ou 40 anos. Por isso, existe essa possibilidade. E se você levar em consideração a totalidade dessas circunstâncias e avaliá-las, simplesmente não há como
que se permitirmos que a faixa dessas diretrizes seja para te dar uma faixa e te dar uma oportunidade de considerar o que elas são, nós novamente poderíamos nem ter uma faixa quando estamos lidando com a perda de uma vida, porque nada que você faça pode desfazer isso. E sentenciá-lo pelo limite máximo só porque perdemos uma vida. Eu não deveria considerar isso só porque uma vida foi perdida, mas essa é a situação. Uma vida foi perdida. E estamos pedindo que você considere o que James passou para dê a ele uma pena justa. É isso que ele está pedindo. Ele admitiu a responsabilidade, aceitou a responsabilidade. Mas quanto à sua sentença, que seja uma sentença justa e correta, e não apenas porque muito foi perdido, aplicando pena mais alta ou máxima permitida neste momento meritíssimo. Foi uma declaração de não contestação, correto? Sim, senhor. Sim, foi isso mesmo. Sr. Milhouse, com todo respeito, tenho que discordar do senhor. Uma declaração de não contestação é uma manifestação em que o réu nega especificamente a responsabilidade, mas reconhece que há uma probabilidade de que, se fosse a julgamento, seria condenado por um delito. Ele pode até aceitar alguma responsabilidade neste momento, mas a natureza da confissão não refletiu isso. Posso dizer algo? Sim, por favor. Meritíssimo, a declaração de não contestação foi apenas para avançar com o processo. Quero dizer, mesmo quando ele não precisava dizer, ele ainda admitiu que fez algo errado ou fez algo de que se arrepende e pelo qual é responsável. A confissão sem contestação ainda é tratada, para esses fins, como uma confissão de culpa, e o tribunal apenas permitiu, ou as partes permitiram que o Sr. Shire fizesse a confissão sem contestação. Mas se achássemos que isso nos afetaria durante a sentença, poderíamos simplesmente ter ido lá e feito a confissão, e você poderia fazer a ele todas as perguntas que fizemos e ler tudo para o registro de qualquer forma. Foi isso que fizemos. O tribunal não vai punir o réu por uma declaração de não contestação. Para deixar claro, o tribunal vai punir o réu pelas ações que ocorreram naquela noite. Tudo bem? Entendido, Johnny. Só estamos pedindo que haja uma margem. E pedimos que, com base nas circunstâncias, que o tribunal considere o limite inferior da diretriz. Obrigado. O Sr. Shire gostaria de se pronunciar perante o tribunal? Sim, John. Ele pode ficar de pé aqui? Sim, senhor. Sr. Shire, pode erguer a mão direita? Você jura que o testemunho que vai prestar hoje é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Sim, meritíssimo. Por favor, diga seu nome. James Shire. Obrigado, Sr. Shire. O que gostaria de dizer? Como todos me conhecem pelo crime cometido em 30 de agosto de 2024, eu entendo que isso será a imagem que terão de mim pelo resto da minha vida. Mas antes disso, eu não tinha nada a ver com nenhuma atividade criminosa. Não era membro de gangue, não era criminoso, certamente não era assassino. A única coisa que posso fazer pelo resto da minha vida é pedir desculpas e expressar meu remorso à família do Sr. Taylor, Terry Taylor. Eu sempre sentirei muito. Não foi intencional. E como ouvi o dia todo hoje, falaram de como isso parece, e isso pode parecer qualquer coisa. Mas eu sei o que aconteceu naquela noite. Não foi intencional, era meu melhor amigo. Passei todo o tempo acordado com ele, andando de moto, quadriciclo e consertando carros. Terbo era meu melhor amigo. Eu via ele como um irmão mais velho. Eu entendo que isso não vai trazê-lo de volta. E eu entendo que as palavras que eu digo hoje não vão trazê-lo de volta.
Assumo total responsabilidade pelo que fiz naquela noite. Eu sinto muito de verdade pela família. A única coisa que eu peço é só ir embora. Só isso. Obrigado, senhor. Obrigado, meritíssimo. Audiência de sentença realizada. O réu está diante do tribunal condenado por homicídio em segundo grau por dirigir com carteira caçada causando morte e por não parar no local uma morte. Não há registro de júri anterior, nenhuma infração menor anterior, nenhum crime grave anterior. Senhor Shire, acredito que o senhor não está um criminoso. No entanto, o senhor é um assassino. A acusação que foi levantada hoje e pela qual serei responsabilizado não é uma mente brilhante, não é um homem completo, não era um processo para o senhor. O fato de haver uma pessoa que não faz mal, não interrompa. O fato de haver uma pessoa que não está mais aqui significa que você é um assassino. Você matou alguém. Não consigo imaginar uma circunstância em que provavelmente deveria ser o seu dia mais feliz. Agora você perdeu seu melhor amigo. Você, para todos os efeitos, perdeu a presença física da sua esposa. E você matou alguém. E o tribunal analisou essas imagens e foi chocante. Para dizer o mínimo. Eu te dou crédito por ter se entregado. Reconheço que você assumiu a responsabilidade. Isso faz parte. Aceitar a responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade pelo fato de que há crianças que vão crescer sem um dos pais por sua causa. Você pode. Assuma a responsabilidade por isso. Eu vou, enquanto eu viver, que o nome dele continue vivo. Eu, como eu disse, ao longo expressei profundo remorso e pedi desculpas à família pelo resto da minha vida. Eu o entendo totalmente. A única coisa que eu peço é que não ultrapasse 225 meses, por favor. Obrigado. O tribunal vai fixar uma pena acima de 225 meses. Você não pode desfazer o que aconteceu. Eu acredito que você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. Eu acredito que você vai sentir remorso pelo resto da sua vida. Seu advogado disse que você terá que conviver com isso para sempre. A palavra-chave é viver. Existe alguém que não está mais vivo. E esse é o momento em que eu suponho você pode dizer que é hora de encarar e aceitar isso. Sim. Eu aceito. Mas como eu disse, não era nosso objetivo. Não foi intencional. Não acredito que você saiu de manhã para matar alguém. Naquele momento não quis matar o líder. Nós discordamos. Você deveria ter feito isso. A audiência de sentença ocorreu, o réu está perante o tribunal e não tem antecedentes criminais. Sem contravenções anteriores. 24 anos de idade, este é um homicídio, senhor. A clemência que lhe foi concedida ou que você está pedindo para que o tribunal conceda se refletiu no fato de este caso ter sido alterado para homicídio em segundo grau e não homicídio sem especificação de grau, pelo qual você poderia ter recebido uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Você vai sair. Você será... Você ainda terá muito tempo de vida. Simplificando, a vítima neste caso não tem isso. E isso precisa ser... Tem que haver uma consequência.
Você está sentenciado a uma pena de no mínimo 30 anos, podendo chegar à prisão perpétua, com crédito de 618 dias. Você receberá crédito por 618 dias. Há uma taxa dos direitos das vítimas de crimes de $130 e custas mínimas estaduais de $204. A indenização, Sr. Ross. Vamos notificar o tribunal, mas eu perguntei para a família e acho que não temos nada. Eu acho que não haverá indenização. Desculpe, não vai haver? Não haverá julgamento. O tribunal não vai tratar da restituição. Se surgir algum problema, será resolvido de outra forma. Advogados podem se aproximar. Sim. Ignore, vou retificar a sentença. O tribunal não pode dar sentença de 30 anos à prisão perpétua, mas pode aplicar pena de 30 a 40 anos. Novamente, com detração de 618 dias. Entregando ao seu advogado o aviso sobre seus direitos de apelação, Sr. Shire, o senhor assinará uma cópia que será devolvida ao tribunal. O senhor ficará com a outra para registro. Foi de 30 a 40, não ouvi o que disse. De 30 a 40, sim. Acho que precisamos fazer mais. De 30 a 45? 445, novamente retificando a sentença de 30 a 45, obrigado. E com relação à acusação 2 e à acusação 3, o tribunal sentenciará, quanto à acusação 1, de 10 a 15. Desculpe, acusação 2, 10 a 15 anos, acusação 3, 10 a 15 anos com crédito de 618 dias em todas as acusações, todas as penas serão cumpridas simultaneamente. O tribunal recebeu o termo assinado de ciência dos direitos de apelação. Advogado, algo mais? Juiz, algumas correções no relatório pré-sentença. Primeira página e em todos os lugares mencionados. Nomeado ou contratado, eu sou contratado. E a outra é na primeira página, onde diz nome do réu, Shira James Stephen. Deveria ser Shira James Douglas. Sem objeção? Juiz, o tribunal adotará essas mudanças. Algo mais, Sr. Millows? Não, o senhor está... Boa sorte para o senhor. Mantenha a cabeça erguida.